Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Alô, você líder do passado, líder do futuro, líder do presente. Você está escutando Lideraí, o seu podcast definitivo de liderança. Setembro Amarelo, burnout e emoções. É o que a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui com você do Liderai.com. Vamos começar com as definições. O que é o Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo existe para reforçar a importância de cuidar da saúde mental e prevenir o suicídio, que ao contrário do que muitos pensam, pode ser evitado sim. Por que o mês é setembro, né? Por quê? A ideia acabou desencadeando um movimento de prevenção ao suicídio que até hoje usa o símbolo da campanha como uma fita amarela, porque no dia 10 de setembro foi a data da morte de um jovem norte-americano que foi oficialmente adotado como Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Em setembro de 1994, nos Estados Unidos, o jovem Mike M., de 17 anos, cometeu suicídio. Ele tinha um Mustang 68 amarelo. E no dia do seu velório, seus pais e amigos decidiram distribuir cartões amarrados em fitas amarelas, com frases de apoio para pessoas que pudessem estar enfrentando problemas emocionais. É importante a gente monitorar sempre o comportamento das pessoas, né? É muito importante a gente acompanhar se as pessoas estão estranhas ou não. Também não adianta a gente ficar toda hora perguntando: você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Acaba a pessoa não ficando bem de verdade, né? Mas a gente precisa sempre, de maneira preventiva, né, conscientizar as pessoas a respeito do Setembro Amarelo. Algumas dicas para você abordar o Setembro Amarelo no seu trabalho e na sua equipe. Primeiro, quebre o tabu. Fale sobre o assunto. Suicídio ainda é um tabu, mas é preciso abordar e desmistificá-lo, né? Ou seja, precisamos falar sobre o tema e que tem pessoas que sofrem com isso. Promova o mindfulness, né? As pessoas precisam ter atenção concentrada, prestar atenção no que estão fazendo, né? E não ficar sempre com a cabeça lá no futuro, no passado, no presente. A gente tem ótimos episódios aqui no Liderai, antigo BizuCast, né? Sobre o poder do agora, que traz algumas ferramentas muito importantes para a gente conseguir aumentar a nossa concentração no aqui e no agora. Crie atividades em conjunto, sempre para falar sobre o tema, né? Não chame individualmente, pode parecer que você está, né, insinuando algo, né? Essa pessoa até que está sofrendo o problema pode até ficar mais mal ainda. Seja sempre um ponto de apoio, esteja sempre disponível para conversar em particular quando as pessoas solicitarem. Crie uma cultura humanizada na sua equipe e treine, né, os seus líderes e treine as pessoas que trabalham na sua área para identificar sinais de problema. Outro ponto relevante e importante para trabalhar com o Setembro Amarelo, que não ocorre só em setembro, mas ocorre durante todo o ano, é estimular cada vez mais em nossas equipes o sentimento de, se precisar, peça ajuda. Para isso, é importante que você, como líder, abra e deixe um canal aberto de solicitação de ajuda permanente, não só das questões que são tema central do trabalho da sua área, mas você precisa ser visto pela sua equipe como aquela mão amiga, aquela pessoa que está lá sempre para ajudar no que for necessário. E que você pode falar de outros temas também. Essa intimidade precisa ser cultivada. É claro, não confundam passar dos limites normais e profissionais. Mas a pessoa sentir que na sua equipe existe um líder realmente preocupado com a pessoa e com o seu bem-estar, abre um canal enorme para falar o que está sentindo. Com certeza, o principal ponto que a gente nunca pode deixar de abordar é falar sobre sentimentos. Nós falamos muito pouco sobre emoções, são verdadeiros tabus. A gente precisa desenvolver a prática de falar sobre emoções e sobre o que nós sentimos. E desmistificar aquela história de romantizar trabalhos difíceis, pessoas difíceis. Esse é o meu jeitinho, ele é assim mesmo, ele é difícil de lidar. Não tem isso não. A gente precisa respeitar as pessoas e precisa entender os limites de cada um e agir o mais rápido possível para
cuidar das pessoas. E essa é a tarefa do líder. Essa é a principal tarefa de você, líder. Cuidar das pessoas que Deus lhe confiou para cuidar. Então você tem uma responsabilidade enorme. Cuide bem das pessoas. Liderar é sim um ato, né? Uma iluminação divina. Você pode ser ateu, você pode não acreditar, não ter religião, mas se o universo então colocou você neste papel, você tem uma responsabilidade em retribuir, né, essa conquista, essa posição que você tem. Outro tema da semana é a síndrome de burnout, né? Que também é um tema que começa a ser falado muito em setembro. É verdade que muita gente que, né, tá à beira das emoções pode até acabar pensando em fazer uma besteira. Bom, entre o setembro amarelo, o risco ao suicídio, o descontrole emocional, o burnout com certeza anda de mãos dadas com essas situações onde que a mente se torna uma armadilha. A síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultantes de situações de trabalho desgastantes que demandam muita competitividade ou responsabilidade. Além disso, alguns sentimentos podem continuar frequentes e não desaparecer no dia a dia, como o estresse. Devido à negligência em relação aos momentos de descanso e lazer, há também impactos nos relacionamentos e na vida pessoal. Esse problema pode ser percebido em relação aos amigos, colegas, trabalho, família, cônjuge e todo mundo que fica em volta deste cara que começa a ser uma pessoa chata, né? O workaholic chato que só fala de trabalho o tempo todo. Geralmente o burnout se manifesta de maneira lenta ou rápida, depende, é claro, de cada pessoa. Por exemplo, há situações muito estressantes e com muita cobrança e pressão que podem esgotar mentalmente uma pessoa em poucos dias. Ou a contínua pressão, o contínuo problema acaba tornando-se um problemão lá no final depois de muitos meses. Os 3 principais pilares do burnout é a exaustão emocional, a despersonalização e a redução da realização profissional e da felicidade. Nós, como líderes, precisamos estar atentos se nós não estamos entrando em burnout e também se não tem alguém na nossa equipe que está entrando também. O nosso corpo sempre encontra um jeito de informar que algo não está bem. Essa mensagem pode ser discreta, por isso é crucial prestar atenção a qualquer mudança. No caso da síndrome de burnout, os sintomas mais comuns acabam sendo insônia, a memória ruim, a baixa imunidade, fadiga persistente, irritabilidade, ansiedade e depressão. Bom, dentro de insônia, mesmo sentindo um cansaço assim, extremo, um esgotamento, o indivíduo não consegue relaxar e nem ter boas noites de sono. Memória ruim vem como esquecimentos que passam a ser comuns na rotina e resultam também num esgotamento mental e num desgaste muito grande, porque de volta eu esqueci algo. Baixa imunidade, o corpo enfraquecido tem suas defesas reduzidas e fica vulnerável a diversos tipos de doença. A pessoa vive doente. Fadiga persistente, a sensação de desânimo e cansaço físico duram vários dias, semanas, até meses, parece que a pessoa nunca descansa. Irritabilidade, a raiva ou falta de paciência para executar tarefas passa a ser constante e causa discussões, desentendimentos e falta de paciência. Ansiedade, preocupação, nervosismo e procrastinação extremas. Tudo será um problema, né? Todo dia 20 que tem comitê de qualidade, nós temos que apresentar para o diretor, meu Deus, daí a pessoa está em profunda ansiedade sempre. E por fim, depressão. Tristeza, apatia, falta de esperança, falta de brilho nos olhos. Tem alguém na sua equipe que é assim? Preste atenção, você é líder, você tem que fazer algo. Eu preparei algumas dicas para a gente não entrar no burnout. Alguém que talvez já tenha entrado e saído do burnout e nem tenha percebido, né? Bom, o primeiro ponto aqui é que um dos pilares é o estresse. Então a gente tem que aprender a diminuir o estresse.
Às vezes a gente tem esse conceito, sabe? De que a gente só se estressa, mas que a gente não tem como se desestressar. A gente fica imaginando muitas vezes que o contrário de se estressar é se acalmar. E na verdade não é isso. Porque a calma, a tranquilidade, na verdade é uma situação neutra, na verdade até natural, que deveríamos todos viver. As situações de ansiedade e estresse fazem parte da natureza, são os momentos em que nós nos aceleramos. A verdade é que a gente tem praticado muito pouco o caminho contrário de se estressar, que seria o de se desestressar. Uma prática de igual proporção vetorial à de estresse, só que no sentido inverso. Geralmente encontrada em algum tipo de hobby ou algo que deixa a pessoa feliz. A pior de todas as situações é quando a pessoa afoga as mágoas em vícios de todos os tipos de natureza, que seria a bebida alcoólica, drogas ou cigarro. Mas existem outras formas aí de vícios tão devastadores quanto estes entorpecentes. A gente fala dos mecanismos de alienação. Horas e horas na frente do Facebook rolando um feed eterno. Ou então fica assistindo coisas no Instagram, no TikTok, né? E acaba não utilizando uma ferramenta que pode ser utilizada, turbinada de ensino, de aprendizado, de coleta de informações, se torna aí a sua prisão emocional. Nós temos que desenvolver práticas que recarreguem nossas energias, hobbies, exercícios físicos ao ar livre, respirar ao ar puro, andar na natureza, mas você precisa encontrar aquela prática que enche seu coração de volta, algo que você goste muito. Pode ser que você goste de fazer aeromodelismo, que você goste de fazer escultura, que você goste de pintar, né? Às vezes as pessoas até tornaram um pouco vulgar aquela história daquele livrinho de pintura lá, o Jardim da Eternidade, Jardim da Felicidade, eu não sei qual é o nome daquele, não me lembro, né? Que o pessoal fazia aqueles desenhos, eram super desenhos bonitos, o pessoal ficava pintando na hora do almoço, mas aquilo funciona assim, gente, tá? Mas tem que funcionar pra você, né? Se você gosta de fazer aquilo. Não adianta, por exemplo, eu que odeio pintar, se me der esse caderno, aí eu vou ficar mais irritado ainda, né? Eu gosto, por exemplo, de joguinhos de computador, gosto de jogar xadrez, então qualquer coisa que seja uma partida, um jogo, né? Eu vou me sentir recarregado, né? Então eu preciso ter isso todo dia. Se todo dia você se estressa, todo dia você tem que ser feliz também. Então vamos diminuir o estresse, reduzindo ele com atividades anti-estresse, com atividades desestressantes. A minha outra dica é aprender a trocar o canal e desligar em casa. Isso é verdade, a gente chega em casa e fica com a cabeça lá no trabalho, e quando a gente, às vezes, até quando o cara começa a avançar demais nesse burnout, quando ele está no trabalho ele só pensa em estar em casa, aí ele já está, né, com o avião em parafuso. Então a gente tem que desenvolver uma prática de conseguir desligar-se. Você precisa desligar a sua cabeça do trabalho. Quando você está em casa, tem que viver a casa, você tem que viver a presença e o momento, o agora. A outra dica é diminua a importância das coisas. A gente dramatiza demais. Meu Deus, deu tudo errado. Nossa, viu, tal coisa é um absurdo. Não é nada, gente. A vida passa. Você lembra dos 3 maiores problemas que você teve ano passado? Você nem vai lembrar. Você vai chutar. Você vai tentar fazer uma força hercúlea para lembrar. Eles já passaram. Você nem lembra deles. Então não adianta ficar dando muito peso para as coisas que consomem a sua energia. Veja só, ansiedade e estresse jantam a sua energia, meu amigo. E você sem energia vai ficar pelado na frente dos outros. As outras dicas que eu trouxe para você aqui é diga não. Aprenda a dizer mais não, meu amigo. Aprenda a dizer diga não sei, não posso, não sei ainda, nunca ouvi falar, preciso me informar, preciso pensar, preciso dar um tempo, vou estudar, né? Para que tudo tem que dar resposta na hora, tudo você tem que saber, Por que tudo é sim, tudo você vai fazer? Por que não? Por que não dizer não, não é mesmo? E vem de mãos dadas aí com aceite o erro. Aceite o erro, aceite a derrota. Joga aí um xadrez no teu celular com modo avançado Hyper Blaster e seja derrotado umas 3, 4 vezes. Sinta esse gostinho amargo de ser derrotado.
A gente aprendeu ao longo da nossa vida que a gente não pode perder em nada, que tudo a gente tem que ser o melhor, que tudo a gente tem que ganhar, que não pode ter falha. Quem te disse isso? Quem colocou isso na sua cabeça? Na verdade, colocou uma bomba relógio para explodir sua emoção. Então aprenda a conviver com a realidade. O mundo é assim, a gente acerta uma coisa, erra outra, erra duas, acerta uma, acerta duas, erra três. Às vezes acerta 4, erra uma, um dia a maré vira, não é mesmo? E conviver com um problema faz parte da nossa vida. Conviver com um problema é, na verdade, a vida real. Se você tem dificuldade, cria aí a sua academia de derrotas controladas com coisas, né? Experimente ser derrotado num joguinho. Por isso que a simulação, por isso eu gosto de joguinho, porque o joguinho é uma simulação da vida real, né? Ou então, se você não gosta de joguinho, então faça um negócio que eu pensei esses dias aí que vai fazer muita diferença na sua vida. Vá na Casa China, vai aí num Xingling, num comércinho de rua, de esquina aí, compre aquele jogo de copo da Nadir, aquele copinho americano, bem baratinho. Pegue um daqueles copos e derrube no chão. Quebre um copo. Meu Deus, mas eu vou quebrar um copo? Tá vendo? A nossa cabeça não aceita essas coisas. Quando quebra um copo lá na sua casa, você reclama. Quando você risca, bate o carro, meu Deus, é o fim do mundo. Derrubou o celular no chão, eu vou morrer. Só que veja só, essas coisas materiais passam, é fácil falar, claro. Depois que você está aqui sentado no podcast, mandando mensagem para as pessoas, difícil é viver essas emoções. Mas nós temos que treinar elas. Então compre um pratinho, ou então um copinho bem baratinho e quebre ele, veja essa sensação de você quebrar, derrube ele no chão. Se você tiver mais ainda convencido, vá lá nessas lojas aí popular, compre uma forma de lasanha, daquela bem grandona assim, encha de água, alguma coisa e derrube no chão assim, plá! Assim, meu Deus, quebrou! E junte e pronto, né? Vamos aprender aí com os monges budistas que fazem aqueles tapetes belíssimos de arroz colorido, fazem aqueles desenhos incríveis e quando terminam de desenhar eles, varrem com a vassoura. Então existe um ensinamento profundo, milenar, em a gente conviver com esse desapego do preciosismo, desapego, né, de ser perfeito, o desapego do perfeccionismo que no final das contas consome as nossas energias, consome a nossa alma, treina a nossa cabeça para não conviver com essas coisas e quando vem as perdas de verdade, aquilo lá é um nocaute que te derruba no chão. Recados finais. Poxa, gente, Setembro Amarelo não é brincadeira. A gente pode trazer o tema com uma pitadinha de humor e leveza, mas nós precisamos entender uma coisa. Ninguém é 100% blindado. Ninguém é não sujeito a viver estas emoções e a cair nesta cilada de pensar em tirar a própria vida. Esse é o primeiro ponto. Entendermos que somos todos vulneráveis, que somos passíveis de cometer esse engano. E que sempre precisamos falar sobre emoções e constantemente pedir ajuda. Você precisa ter o seu ciclo de confiança, procurar as pessoas certas em que você sempre vai poder se apoiar. E na parte do burnout, você precisa, meu amigo, cuidar das suas emoções. Você não escova os dentes todo dia? Então você precisava, limpar as suas emoções todo dia. Não deixe um final de um dia, que as emoções estejam consumindo. Você precisa encontrar uma forma de recarregar. Alguns se recarregam com hobbies, com atividades legais que te façam sentir feliz, estar perto de quem você ama, procurar e se apoiar numa religião. Existem várias formas de você encontrar esse caminho. A pior de todas as alternativas é você não ter este porto seguro. E meu amigo, pode acreditar, a tormenta lá fora está forte, cada dia mais está soprando mais forte, as ondas são mais altas. Nós precisamos dos nossos portos seguros, nós precisamos nos apoiar em algo. Não acredite que você não precisa se apoiar em algo. Essa é a primeira armadilha que vai te levar a sentir-se pressionado, a sentir-se que não pode ser vulnerável. A primeira armadilha para cair nesses problemas. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. E fica ligado, tem mais novidades vindo por aí. O Liderai é fantástico, sim, é o teu melhor podcast de liderança, com várias dicas valiosas para você e para sua equipe. Mude de vida, se torne um gestor melhor todo dia, uma pessoa melhor todo dia.
Você vai se sentir bem e aqueles que trabalham com você vão se sentir muito melhor. Abraço, pessoal. Tchau. Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.